A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, capítulo 32. O título deste capítulo é O Último Cântico de Moisés. Por que é o último? Porque Moisés já tinha feito um cântico lá no Êxodo capítulo 15, né? Quando Deus libertou o povo do Egito, que ele abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou em terra seca e o mar se fechou sobre o exército de Faraó, né? E deu aquela libertação e salvou o povo de Israel, né? E quando Moisés viu essa obra tão grande, Deus colocou um cântico na boca de Moisés. E este cântico é o cântico da vitória, é o cântico da salvação. E a sua irmã Miriam dançou. Então foi um momento de muita alegria para o povo de Israel, porque Deus com sua mão forte os libertou do Egito. Então, esse é o primeiro cântico de Moisés. Agora, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, é o seu segundo cântico. Só que ele tem a sua função é totalmente diferente do primeiro. Do Êxodo 15 é o cântico de salvação, de libertação, né? Desse do Deuteronômio 32 é um cântico de testemunho, porque Deus revelou a Moisés, fez uma profecia, que o povo de Israel ia desobedecer e quebrar a aliança. Então, esse cântico ele serve como testemunho contra a nação de Israel, para que eles não, de geração em geração, eles decorassem esse cântico, ensinassem a seus filhos, para que servisse de testemunho contra Israel, porque eles sabiam que Deus revelou a eles, revelou a Moisés, e ele ensinou ao povo que eles iriam quebrar essa aliança. Então, todos aqueles que fossem infiéis e quebrassem a aliança, eles não teriam justificativa diante de Deus para poder falar, eu não sabia. Todos eles estavam cientes da consequência de quebrar a aliança, porque no cântico fala as consequências de quem quebra a aliança. E esse cântico de Deuteronômio 32 é tão importante, eu estava estudando ele aqui, olhando aqui na minha casa e orando, ele não fala só com o povo de Israel, ele fala para todas as nações, porque esse cântico, ele fala das consequências das pessoas que vão sofrer aqui na terra o julgamento de Deus, da ira de Deus. E ele não está falando só do povo de Israel, mas ele está falando do grande e terrível dia do Senhor, da sua volta gloriosa, né? Então é para a igreja e para todas as nações, todos aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo e rejeitarem o Deus de Israel vão sofrer as consequências desse cântico, né? E todos que forem fiéis a Deus vão cantar o cântico lá do Êxodo 15, né? Então vai saindo na casa de vocês. Você que aceitou Jesus Cristo como Salvador e obedece a palavra de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida e você vai entrar no céu. E está escrito em Apocalipse capítulo 15 que os vencedores eles vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? Santo Jesus Cristo. Então eu vou ler um pouquinho do Apocalipse 15 para vocês entenderem o tamanho da importância desses cânticos, né? Os cânticos da vitória. Nós, igreja, vamos cantar esses cânticos, né? Aqui, ó, Apocalipse 15, verso 2 e o 3. Mas leiam na casa de vocês o Apocalipse 15 inteiro, tá bom? Porque é muito bonito esse cântico do Cordeiro, tá? Okay, verso 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, Santo é Deus. E depois no resto do capítulo 15 vai começar o cântico do Cordeiro, né? É muito lindo. Então todos nós vamos cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vai ensaiando na casa de vocês, para vocês cantarem junto com santos anjos, com o povo que é vitorioso da grande tribulação, com todos os salvos, né? Vão cantar esses cânticos. Se você pesquisar no YouTube, Cântico de Moisés, vai ter pessoas que já gravaram esse cântico, né? Exatamente como está escrito na Bíblia, só que eles colocaram a melodia e ficou muito bonito para você cantar na tua casa, tá bom? Tanto o cântico de Moisés como o cântico do Cordeiro. Os dois tem no YouTube, tá bom? Pode pesquisar que você vai encontrar, tá certo? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome de Jesus. Verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Lembra que Deus instituiu os céus e a terra como testemunhas também contra a nação de Israel, quando eles fizeram o juramento da aliança, né? E por isso que essas duas testemunhas, né? Eu até falo que, para a gente comparar as duas testemunhas aqui do livro de Deuteronômio, o céu e a terra, com as duas testemunhas
lá do livro de Apocalipse, porque as pragas, todas as pragas que Deus vai mandar no Apocalipse, vão ser as duas testemunhas que vão lançar sobre a terra. Os céus, né, vão mandar saraiva, vão mandar as tempestades, a terra vai mandar os animais, os terremotos. Então, tudo está de acordo com a palavra de Deus, tanto o livro de Deuteronômio como o livro de Apocalipse. A Bíblia inteira é interligada, né? Então a gente tem que estar sempre atento à palavra de Deus. Verso 2: Goteje a minha doutrina como uma chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então aqui ó, Deus está comparando a palavra dele como aquela chuvinha mansa, aquele orvalho, aquele chuvisquinho que cai de mansinho, que vai regando sem causar dano nenhum, né? Porque quando vem aquelas tempestades, o raio destrói a árvore, o vento e a geada destrói as plantações, né? Mas a chuvinha mansinha, ela vai irrigando na medida certa, né? E quando a irrigação é feita na medida certa, dá bom fruto, né? Santo é Jesus Cristo. Então, que a palavra de Deus, nós devemos nos alimentar dela todos os dias. Todo dia, separa um tempinho do seu dia para ouvir a palavra de Deus, para meditar nela, que ela vai regando, o Espírito Santo e a palavra de Deus vão regando o seu coração até que produza bom fruto, frutos que levam à vida eterna. Santo é Jesus Cristo. Verso 3: Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Então a gente tem que dar grandeza ao nosso Deus, né? Ele é todo poderoso. Então, na nossa vida a gente tem que dedicar tempo para dedicar a grandeza de Deus, né? Verso 4: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus, ele é a verdade, né? Então a gente tem que estar nesse caminho, seguindo a Jesus Cristo para encontrar a salvação, né? Verso 5: Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Então, tem uma geração mais perversa que a nossa nos tempos atuais? Não tem, né? Então, esse cântico aqui, ele também serve diretamente para nós, tá bom? A gente liga a televisão, a gente vê as coisas, dá até medo, né? Então, a nossa geração, ela está bem torcida, então ela está bem próxima de ver a justiça de Deus. E esse cântico será como testemunho contra esse povo que zomba de Deus, que não acredita nos seus caminhos, que não segue a palavra de Deus. Verso 6: Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Então, aqui nesse verso 6, ele confirma por que eu acho que este cântico ele serve para a nossa igreja também. Porque nós ganhamos o direito de chamar nosso Deus de Pai após Jesus Cristo vir à Terra, né? Graças a Jesus Cristo, nós podemos chamar nosso Abba, nosso Pai, né? Na oração do Pai Nosso. A gente ganhou esse direito de chamar ele de Pai, né? Agora nós somos filhos de Deus. E naquele tempo ainda não tinha isso, né? Então, Deus não estava falando somente com Israel. Ele também estava falando com a tua igreja, né? Verso 7. E esse verso 6 aqui também, ó. Povo louco e ignorante. Porque é só louco para não acreditar em Deus, né? Ver todas essas maravilhas que Deus fez na Terra, a complexidade de cada organismo vivo aqui na Terra aqui, e não acreditar num Deus e não seguir os seus caminhos é loucura. Ou é ignorante, né? Aquele que ignora a verdade, né? Então não rejeitem a verdade, não sejam ignorantes, aceitem a Jesus Cristo e sejam iluminados pela sua palavra. Verso 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Então, a cada geração que passa, mais o povo se esquece de Deus. Vai entrando a tecnologia, a modernidade, né? Mas pergunta aos seus pais, aos seus avós, como que era a vida antigamente, como as tradições eram mais levadas a sério, como a palavra de Deus era mais levada a sério, né? Então, Deus dá essa dica: pergunte aos seus pais, pergunte aos anciãos, né? Ou leia a palavra de Deus, que está o registro dos povos antigos, e aprenda com eles, tá bom? Para vocês não serem corrompidos com as informações dessa modernidade que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Verso 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Esse verso 8 eu achei interessante porque ele dá uma informação que não tem no Gênesis, né? A gente não tem muita informação sobre os filhos de Adão, né? E aqui nesse verso ele fala
que Deus ele distribuiu os filhos de Adão em territórios, igual ele fez com os filhos de Noé, né? E igual ele fez com as 12 tribos. Então é muito interessante isso, né? Então é um fato interessante para a gente estudar, aprender sobre a história dos mais antigos, do Gênesis, né? Verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Então aqui nesse verso 9 e 10, Deus está falando como ele pegou a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, tirou ele lá dos termos deles, lá, né? E levou, instruiu eles, preparou eles, capacitou eles, fez promessas, até ele serem menina dos seus olhos, né? Então, ele separou um povo para ele, um povo especial de boas obras, né? Da mesma forma que Jesus Cristo ele vem buscar um povo zeloso de boas obras, né? A sua igreja santa e imaculada. Verso 11. Como a água, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma e leva sobre as suas asas. Então no verso 11 aqui Jesus faz uma comparação bem parecida, né? Ó Israel, quantas vezes quis abrigar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, né? Então esse verso 11 aqui lembra muito o que Jesus Cristo ensinou a Israel, né? É uma referência a esse verso aqui de Deuteronômio. Verso 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da dura perdeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastaram em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor de trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se, Jesurum deu coices, engorda-te, engrossa-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Então aqui, esses versos aqui, até o 15, vai falar das consequências da abundância, né? Então muitas pessoas, quando está tudo ruim ao pior, ele vai buscar o Deus, né? Está na doença, ele lembra de Deus. Está precisando de emprego, lembra de Deus. Mas quando Deus coloca ele sobre as gorduras, que ele está farto, que ele está com a condição muito boa, né? Acontece isso daqui, né? Aqui é o verso 15. Engordando, né? Deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Tem muita gente que despreza a rocha. Por isso que Jesus Cristo ensinou que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico ele acha que não precisa de Deus, porque tudo que ele precisa ele consegue, né? Ele consegue ir num bom médico, ele consegue numa boa faculdade, é tudo mais fácil para ele. Então ele recorre menos ao Senhor, né? Agora aquele que não tem nada, ele recorre muito ao Senhor, né? Então é por isso que quando a gente está bem, a gente tem que vigiar, tá certo? Não que nenhum rico vai entrar no céu. É só um alerta que Jesus Cristo fez, para que quando você esteja bem, você lembra do Senhor, tá bom? Tanto na prova quanto na abundância, como o apóstolo Paulo falou várias vezes, né? Que ele sabia ser fiel a Deus na pobreza e também na abundância, né? Então nós devemos seguir esse exemplo, tá certo? Verso 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos com abominações e irritaram. Então, tem coisa que irrita mais o nosso Senhor do que adorar outros deuses, né? Outros seres, outras imagens, né? Verso 17. Sacrifícios oferecem aos diabos. Então, todo sacrifício que não é feito a Deus é para o diabo, tá bom? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é um canal de ensino bíblico. Eu estou lendo o verso 17 de Deuteronômio 32. Eu tenho que falar assim porque é perigoso levar processo, né? Porque hoje em dia tá difícil falar na internet, né? Não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Verso 18. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então, quantas pessoas colocaram em esquecimento o Deus que nos formou? Ele é o nosso Criador. Tem muitas pessoas ensinando que a gente veio de um macaco,
tem pessoas que acreditam na teoria do Big Bang, teoria da evolução. Então, essas pessoas se esqueceram da rocha, né? Aqui, ó, esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Essas pessoas colocaram em esquecimento o nosso Deus, o Deus vivo, que nos criou. Então, não coloque o nosso Deus em esquecimento. Reconheça que Ele é teu Criador, Ele é meu Criador. Tudo se fez através da sua voz, do seu comando, tudo se fez. Santo Jesus Cristo. Verso 19. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. Verso 20. E disse: esconderei o meu rosto deles e virei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. Então, quando você se afasta de Deus, Deus se afasta de você. Ele esconde seu rosto e ele fica de longe observando que fim que vai dar na sua vida, né? As suas escolhas, né? E geralmente o fim não é bom, né? Então, volta correndo para os caminhos do Senhor, tá bom? Verso 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nações loucas os despertarei a ira. Então Deus vai usar de povos que não creem em Deus, que são povos loucos, vai despertar a ira deles contra os infiéis, né? Então vamos servir a Deus para que a gente não caia nas mãos de povos violentos, né? Verso 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Nesse verso 22 também fica bem claro para mim que não está falando só de Israel, está falando do fim dos tempos, que Deus prometeu que vai acabar agora com fogo, né? Então aqui a ira de Deus vai se acender em chamas contra a terra e vai queimar tudo, né? Então tudo vai ser consumido pelo fogo no final dos dias, né? Mas a sua igreja santa, Deus vai livrar da ira e fará novos céus e nova terra para a tua igreja morar, né? Verso 23. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas engordarei contra eles, esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculos e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Também no Apocalipse fala nas taças da ira e nas trombetas, né, sobre as bestas feras que vão matar uma terça parte do homem, sobre a fome, as pestes, né? Então tudo isso aqui está no Apocalipse, né? Então vai acontecer no tempo do fim, tá bom? Verso 25. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de cãs. Eu não sabia o que era cãs, né? Eu fui pesquisar, é homem grisalho, né? Então, então tá falando que o juízo vai vir tanto sobre as crianças, sobre também os anciãos, também os homens mais velhos, né? Então levem suas crianças para a igreja, para eles conhecerem Jesus Cristo, para eles não passarem por isso aqui, tá bom? E você que já é avançado em idade, entrega a sua vida a Jesus Cristo, não perca mais tempo, porque não queira passar por isso daqui, tá bom? Porque não vai ser bom para ninguém, tá certo? O período da grande tribulação vai ser terrível, vai ser horrível, tá bom? Então aqueles que tiverem com seus botijas cheias de azeite, né? Cheio de fé, esses não vão sofrer, mas aqueles que não aceitaram Jesus Cristo e estão vivendo de qualquer jeito, vão passar por todas essas pragas aqui desse cântico, né? Então vamos tomar cuidado, né? Verso 26. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória diante dos homens. Então esse verso 26 aqui está sendo específico para Israel, tá bom? Porque ele já cumpriu algumas vezes isso aqui, né? Mas também vai cumprir no final dos tempos também, tá certo? Porque muitas nações querem apagar Israel da memória, né? O próprio líder do Irã, o líder da Turquia, já falaram isso várias vezes, que a vontade deles é de erradicar Israel do mapa, né? Tirar eles da memória. Então esse verso 26 está falando de Israel, tá bom? E se Israel não se converter totalmente ao Senhor e não aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, Deus vai permitir que esses povos cheios de ira entrem lá em Israel e levem toda essa destruição até a nação de Israel, né? Verso 27. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não entranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Verso 28. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento.
Verso 29. Tomará eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000 e a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Então aqui Deus está falando assim, né? Não sejam soberbos, não achem que vocês vencem as suas batalhas pela força de vocês. É Deus que dá a vitória. Ou vocês acham que uma pessoa perseguindo 1000 pessoas é natural? Não é, é só pelo sobrenatural de Deus, né? Quantas passagens bíblicas nós vimos que Deus usou, que nem o Gideão, com 300 venceu milhares, né? Ou Sansão, que com um osso de uma jumenta venceu 1000, né? Então, é só pelo poder de Deus, né? Nós não temos essa capacidade. Então, até no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, a gente tem que engrandecer o nome de Deus, né? Porque nós não temos condição nenhuma sem Deus. Tudo que nós temos e somos é pela misericórdia de Deus, né? Verso 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Esse verso 31 eu achei legal demais, né? Então tem muita pessoa que fala que Deus é o mesmo, que o Espírito Santo lá de Deus é o mesmo, os mesmos espíritos aqui da Umbanda, do Candomblé. Não é mesmo, tá bom? Aqui Deus está fazendo uma distinção bem grande aqui, ó, verso 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha. A nossa rocha é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Fazer sua casa sobre a rocha, e a tempestade não vai levar, né? Não façam a rocha sobre a areia, né? Sendo até os nossos inimigos juízes disso. As pessoas que não são de Jesus Cristo, eles reconhecem que Jesus Cristo é a nossa rocha. E tem muito cristão que não reconhece que a nossa rocha é diferente e superior à rocha dos outros, né? Porque os demônios creem em Jesus Cristo e tremem, santo Deus. Eles conhecem que Jesus Cristo é o rei, né? Só que quando um bruxo, um espírita fala assim, não, que o nosso espírito é a mesma coisa que o espírito de Deus, é o mesmo Deus, eles ficam tentando igualar as coisas, é mentira, porque eles mesmos são juízes que a rocha é diferente, tá bom? Só que eles tentam enganar os cristãos, para que a gente ache que é tudo a mesma coisa, não é, tá bom? O Deus da Bíblia é um e a nossa rocha é Jesus Cristo, amém? Tudo que não é Jesus Cristo, que não é Deus, é demônio, é inimigo, amém? Então, tá bem claro isso aqui na Bíblia, tá bom? Verso 32. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros, né? Esse verso 34 aqui, eu acho que ele está falando sobre o livro do Apocalipse, né? Que tinha os 7 selos, né? E só o cordeiro, ele era digno de abrir os selos, né? Então, no tempo que Moisés escreveu, ainda não tinha sido aberto os selos, né? Mas aqui, ó, não está isso encerrado comigo, com Deus, né? Selado nos meus tesouros. Jesus Cristo foi lá e depois que ele foi crucificado e ressuscitou, ele foi digno de abrir esse livro, né? Então, é maravilhosa a palavra de Deus, né? Verso 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, está muito próximo. Cada geração que passa está mais próximo. A minha opinião, pelas experiências que eu tive com Deus, essa é a última geração, tá bom? Não vai passar outra, tá certo? Mas a cada geração que se passa, mais próximo está de se cumprir tudo que está escrito neste livro, tá bom? Verso 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Verso 37. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Né? Nós confiamos na rocha da salvação e quem confia em Jesus Cristo será levado aos céus e não passará aqui pela destruição que vai ter nessa terra, tá bom? Mas aqueles que vão ficar, vai ficar essa acusação aqui. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Deus vai zombar, vai rir deles. E aí, cadê as suas imagens de escultura? Cadê os seus ídolos? Cadê os seus pastores que vocês seguiam, que ensinavam coisas contrárias à minha palavra? Cadê os seus guias? Cadê os seus deuses? Né? Pede ajuda para eles, porque quem confiou no meu filho estão guardados, estão salvos. Mas vocês confiaram em quem?
Então aguenta as consequências, né? Então esse verso 37 é sobre isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois eu vou fazer um outro vídeo com a continuação do verso 38 para frente, tá? Porque esse cântico é grande, né? Mas tem muita sabedoria, né? Então, Deus abençoe todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu geralmente não peço like, né? Nem peço para se inscrever, né? Mas a minha esposa fica falando, pede like, pede para se inscrever, né? Então, por amor à minha esposa, eu vou pedir aqui, né? Porque eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com esse canal. É tudo para o nome de Deus ser glorificado e para edificar as vidas, né? E para mim aprender a palavra de Deus, né? Porque para gravar esses vídeos eu tenho que estudar bastante, né? Então, Deus abençoe muito vocês, que vocês cantem o cântico da vitória, que vocês não passem por esse cântico do Deuteronômio 32, né? Eu não quero que ninguém passe por isso. Eu quero que vocês cantem o cântico do Êxodo 15 e do Apocalipse 15, amém? E todos juntos vamos fazer um coral lindo lá no céu. Deus abençoe todos vocês. Deus seja louvado.